No início da história da Igreja de Cristo, ainda em Jerusalém, surge um homem justo chamado Estevão. Ele possuía grande destaque entre os líderes da recém-formada igreja cristã. Ele fora escolhido como um dos 7 diáconos encarregados de auxiliar na distribuição de alimentos para as viúvas e necessitados, em um momento de crise na comunidade dos cristãos. Juntamente com Estevão, os 12 apóstolos, já com Matias incluso no colégio apostólico, se reuniram e escolheram Filipe, Prócoro, Nocanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Estevão não se limitou apenas às suas responsabilidades diárias como diácono. Ele era cheio de fé e do Espírito Santo, realizando prodígios e grandes sinais entre o povo. Sua pregação ousada confrontava o antigo sistema religioso judaico, despertando a ira dos líderes da sinagoga dos judeus helenistas. Os helenistas eram os judeus que haviam adotado elementos de cultura grega vivendo fora da Palestina. Eles também possuíam sinagogas particulares em Jerusalém, nas quais mesmo a Bíblia era lida em grego. Acusações falsas de blasfêmia foram arquitetadas contra Estevão. No conselho do Sinédrio, ele não recuou diante das falsas acusações, e cheio do Espírito Santo, proferiu uma defesa brilhante. Sua pregação foi uma exposição das Escrituras Sagradas, apontando para o fracasso do Israel do Antigo Testamento e a esperança encontrada em Cristo. Estevão confrontou o povo com a rejeição aos profetas e a traição da liderança de Deus ao longo da história de Israel. Sua mensagem provocou a fúria daqueles que estavam presentes, mas ele, firmemente, afirmou ter visto os céus abertos e Jesus em pé à direita de Deus, conforme registrado no livro de Atos capítulo 7, versículos 55 a 56. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus. Então, disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. A multidão, enfurecida, arrastou Estevão para fora da cidade e o apedrejou até a morte. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo, um dos maiores propagadores do cristianismo e autor de 13 epístolas do Novo Testamento. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Estevão, o primeiro mártir cristão, deixou um legado de coragem, fé e fidelidade até a morte. Sua execução desencadeou uma perseguição contra os cristãos, mas a promessa de Jesus de que as portas do inferno não prevaleceriam contra sua igreja permaneceu verdadeira. A morte de Estevão não enfraqueceu a igreja, ao contrário, ela continuou a crescer e se espalhar. O apóstolo Paulo, anteriormente um perseguidor, se converteu e tornou-se um dos maiores líderes da fé. Assim, a história de Estevão é um testemunho da fidelidade inabalável diante da perseguição, da magnitude da mensagem cristã e da transformação que a graça de Deus pode operar até nos corações mais endurecidos. O sangue de Estevão, derramado por sua fé, tornou-se uma semente para o crescimento da Igreja de Cristo. Vamos agora refletir sobre 7 lições que podemos aprender com a vida de Estevão. Inspiração pela fé inabalável. Ao ler sobre a firmeza da fé de Estevão diante da perseguição, permita-se ser inspirado pela capacidade de manter a fé, mesmo em situações desafiadoras. Considere como você pode fortalecer sua própria fé para enfrentar desafios pessoais mesmo nas situações que você julga mais difíceis. Reflexão sobre a prioridade celestial. Assim como Estevão priorizava sua pátria celestial, acima das tradições terrenas, reflita sobre suas próprias prioridades. Avalie se suas ações estão alinhadas com seus valores mais profundos na fé e, se há áreas em que você pode realinhar suas prioridades. Considere que, se em suas orações por uma promoção de cargo no seu trabalho, ou uma busca de emprego melhor, irá ajudar mais a Igreja de Cristo e pessoas necessitadas quando Deus decidir atendê-las.
Humildade nas adversidades. Observando as semelhanças entre Estevão e Jesus Cristo na aceitação da morte iminente na oração pelo perdão dos algozes, considere cultivar o perdão em situações desafiadoras. Pense em como você pode praticar o perdão, mesmo em momentos que você se julga estar com a razão. Consciência sobre a divindade de Cristo. Ao ler sobre a vida de Estevão, entregando seu espírito a Jesus, reflita sobre a divindade de Cristo. Considere aprofundar sua compreensão espiritual e fortalecer sua conexão pessoal com Deus. Triunfo sobre a morte. Contemple a promessa de Jesus de que as portas do inferno não prevalecerá contra a sua igreja. Reflita sobre como superar obstáculos e desafios em sua vida pessoal, lembrando-se de que você também pode triunfar sobre as adversidades. Persistência na propagação do bem. Diante da perseguição à igreja após a morte de Estevão, observe a resiliência daqueles cristãos em continuar a propagação da mensagem cristã. Pergunte a si mesmo como você pode persistir na promoção da palavra de Deus, mesmo em meio aos desafios de enfrentar opiniões e narrativas contrárias à sua fé. Tenha paciência com as pessoas. Transformação pessoal pela graça. Assim como a graça de Deus transformou Saulo de perseguidor em apóstolo, reflita sobre áreas em sua vida que precisam de transformação. Considere buscar a graça de Deus para promover mudanças significativas em seu comportamento e atitudes. Chegamos ao fim dessa reflexão impactante sobre a vida de Estevão que vai além de nossa compreensão. Escreva nos comentários abaixo as palavras que encontraram sentido para você praticar em sua própria vida. Considere se inscrever neste canal. Ative o sininho. Curta esse vídeo. Compartilhe para que outras pessoas também possam ser fortalecidas na fé. Assista a outros vídeos deste canal. Que a paz de Cristo esteja com você e sua família.